Tá aqui o peso da gota, ó. 0,01 newtons. Esse é o peso da gota, tá? Vamos agora calcular a força de resistência do ar sobre a gota. Então, a gente já sabe que quando uma gotinha cai, a força-peso é maior do que a força de resistência do ar. A força que puxa para baixo, que é a força-peso, é maior, por isso que eu desenhei essa seta maior, é maior do que a força de resistência do ar. Então, por isso que, qual é o peso? Está aqui. Aí eu coloquei aqui na forma decimal. Né? Então, uns 2 menos. Agora eu vou desenhar a força vou calcular a força de resistência do ar. Então, Fá, calcular Fá, né? Ele diz que Fá é igual que a K vezes a velocidade. Qual é? Vamos daqui para frente. Isso implica aqui que a força de resistência do ar é quanto? Qual é o valor de K? Aqui, 1 vezes 10 a menos 4. Aqui. 1 vezes 10 a menos 4. Vezes a velocidade. Vezes a velocidade, que é 5. 5 metros por segundo, vezes 5. Vezes 5. Vezes 5. Se eu for colocar esse número aqui, ó. Aqui era 1 vezes 10 a menos 3. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 zeros e coloquei um 1 aqui. Aqui é 1 vezes 10 a menos 4. Eu vou colocar aqui, eu boto um 0 aqui, ó. E boto 3 zeros, porque aqui, ó, tem um número a mais, aqui não tem um número a mais, porque aqui eu coloco 3 zeros. Então, 1, 2, 3, 1 aqui. Tá certo? Vezes 5. Então, quanto é que dá essa continha aí, ó? 5 vezes 0,01 dá 0,0005 newtons. Aí. Então tá aqui. Eu tenho que... Aí, pessoal, vou fazer aqui uma orientação. Bom, aqui é o que? 0,005 newtons, tá? Eu tenho uma força de 0,01 puxando para baixo e tenho uma força de 0,005 para cima. Esse número aqui, pessoal, ó, ele é aproximadamente 10 vezes menor do que esse número aqui. Aqui, ó, 3 casas aqui é da ordem do centésimo ou do milésimo. Aqui é décimo de milésimo. Então, aqui é esse número aqui de cima é cerca de 10 vezes maior do que esse número aqui de baixo. Então, para baixo eu tenho o que? Para baixo eu vou ter o que? A força-peso, que tem um valor, esse valor aqui, ó, né? E para cima, vou colocar o pontinho verde. Como eu sei que esse valor é 10 vezes menor, é como se fosse só assim, pessoal, ó. Eu vou desenhar pequenininho. Aqui é o Fá. É por isso que eu digo que a gotinha cai aumentando a sua velocidade. Porque a força-peso é muito, muito, muito maior, cerca de 10 vezes, do que a força de resistência do ar sobre a gota. É por isso que uma gotinha ela cai aumentando a sua velocidade, porque a força-peso ela é 10 vezes, aproximadamente 10 vezes maior do que a força de resistência do ar. Tá certo? Isso é para uma gotinha de chuva.
vamos para... Vou adicionar mais uma folha aqui. A gente tratou aqui, ó. A gente tratou aqui da força de resistência do ar para uma gotinha de chuva. Agora a gente vai tratar da força de resistência do ar sobre um paraquedas. Então, sobre um paraquedas, né? Deixa eu botar em preto, né? Paraquedas. Paraquedas. Não abri. Agora que não tem apagado nada aqui. Não, pronto. De fora. Pronto. Nós falamos sobre, ó, como é que fica aqui. No paraquedas é diferente, galera. Então, ó, paraquedas. Vou botar aqui. Paraquedas. No paraquedas, galerinha, a força de resistência do ar, então no paraquedas é força peso e força de resistência do ar tem elas, eu tenho que colocar esse acento, né? Elas duas têm mesmo valor. Por isso, uma pessoa utilizando esse dispositivo cai mantendo a velocidade constante. Ou seja, o mesmo valor, né? Ou o valor não muda, né? Quando eu falo velocidade constante, é que o valor não muda, tá? Então, ó, nós estamos numa situação diferente, tá bom? Então, ó, no paraquedas, a força peso e a força de resistência do ar têm mesmo valor. Então, elas têm aqui o mesmo valor. Por isso, uma pessoa utilizando esse dispositivo cai mantendo a velocidade constante. Então, ela cai mantendo o quê? A velocidade constante. Como é que eu faço um desenho para representar isso? Faço um desenho. Eu tenho aqui um desenho não é muito bonito, tá bom, gente? Eu vou ter aqui o que aqui, ó. Eu vou ter uma pessoa aqui. E aqui eu vou ter o paraquedas. O paraquedas maior, né? Vou botar de máscara, né? Tá de máscara, né? Quem tá aqui vai pensar que é o dente, né? Então eu tenho uma pessoa aqui, vou botar um sapato aqui. Então tem essa pessoa aí, tá muito magrinha, né? Vou dar aqui uma camisa nela.
pintar isso aqui. Então tem uma pessoa aqui, ela tá aqui, vamos botar uma calça verde. Né? Vamos usar a imaginação aqui. Prontinho. Nosso amigo aí foi pular de paraquedas aí, tá de máscara, como manda a regra aí. E pulou de paraquedas. Nesse caso, eu vou ter força e resistência do ar com o mesmo valor, tá bom? Então eu não vou colocar aqui as forças no bonequinho, vou colocar aqui do lado para ficar mais bem entendido. Então, no caso da gotinha de chuva, o peso era maior do que a resistência do ar, por isso a gotinha cai aumentando a sua velocidade. Aqui nesse caso, eu vou ter peso e resistência do ar com o mesmo valor. Ó. O peso está aqui para baixo. Como a resistência do ar tem o mesmo valor, eu vou desenhar ela aproximadamente com o mesmo tamanho aqui, a seta para cima. A far. Para cima. Então, é por isso que o paraquedista ele cai com velocidade constante, porque o peso tem o mesmo valor que a resistência do ar. E isso faz com que o paraquedista caia com velocidade controlada, tá entendendo? Com a velocidade que é igual ao peso dele, ou com a força. Ele cai com uma velocidade que não muda seu valor, com uma velocidade constante, porque o peso puxa ele para baixo com um determinado valor e a força de resistência do ar puxa ele para cima com esse mesmo valor. Então a gente vai fazer o exemplo aqui do livro, paraquedas, né? A equação do paraquedas ela é diferente também. Né? A equação do paraquedas é diferente. Lá, ó, a equação do paraquedas é diferente. Aqui para gota de chuva, o FAR é igual a K vezes V. Aqui para gota, chuva. O paraquedista, esse FAR é igual assim a K vezes V ao quadrado. Esse número aqui, ó, a velocidade vai estar ao quadrado. Então a gente vai fazer aqui o exemplo do livro. Vamos lá. Exemplo do livro aí, né? Exemplo. Esses dados são dados no livro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ele dá o K aqui, o valor de K igual a 53,2 newtons vezes segundo, né? Segundo ao quadrado aqui já muda, né? Porque a velocidade ao quadrado por sobre m ao quadrado também. A massa da pessoa mais do paraquedas, então a massa do conjunto, vou botar conjunto, é igual a quanto? A massa do conjunto 133 quilogramas. A massa do conjunto é pessoa mais o paraquedas, tá? A massa da pessoa mais o paraquedas é 133 quilogramas. A gravidade a gente nem vai usar. A gravidade não muda, pessoal, é sempre esse valor. G é igual a 10. Deixa eu ver o que mais a gente vai precisar. A massa, a gravidade, a velocidade. A velocidade também é dada aqui, ó. Ele botou a mesma velocidade que ele botou para a gotinha de chuva lá. Pra gente ver quão diferente é. A velocidade é igual a 5 metros por segundo, tá? Então, vamos lá. Então, ó, vou botar na outra folha. Então, vamos começar nessa aqui. Então, primeiro eu vou calcular o que, ó? Primeiro aqui, ó, com a massa primeiro aqui com a massa e a gravidade eu calculo o peso do paraquedas. O
peso do conjunto, né? Conjunto. Desculpa aí, gente. O peso do conjunto é igual que a massa do conjunto vezes a gravidade, tá? Eu botei só o C para dizer que é conjunto. O peso do conjunto, vou abreviar, viu? A palavra conjunto por C. É igual a massa do conjunto. Quanto é que é a massa do conjunto? 133 quilogramas. Vezes a gravidade, que é 10 newtons por quilograma. Quilograma embaixo com quilograma em cima, multiplicando. Elimina aí. Então, o peso do conjunto é igual a 133 vezes 10, é só acrescentar um zero bem aqui. Então, fica 1330 newtons, tá? Esse é o peso do conjunto, paraquedas mais pessoa. Vou colocar aqui na outra folha. Vou puxar aqui para dar uma olhada na pescada. A força de resistência do ar. Força de resistência do ar. Força de resistência do ar é igual que o K é igual aqui ao K vezes V ao quadrado. Vamos lá. Quanto é o K? 53,2 53,2 vezes a velocidade, que é 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Ó, Far é igual a 53,2 vezes 5 ao quadrado é 25, tá? Então, a gente faz essa continha ali. Embaixo aqui. Lá. Aqui embaixo a gente faz essa continha. Far é igual a uma continha de multiplicar, né? Então, 53,2 vezes 25. Pronto. Dá 1.330 newtons. Ó, esse é o valor da força de resistência do ar. Ó, esse é o peso da pessoa mais o paraquedas. E esse é o valor da força de resistência do ar. Exatamente iguais, como a gente já tinha afirmado aqui, ó. No paraquedas, a força peso, a força de resistência do ar tem o mesmo valor. Por isso, uma pessoa utilizando esse dispositivo cai a velocidade constante. Então, está provado aqui, ó. Eu calculei o peso, 1.330. Calculei a força de resistência do ar, 1.330. Então, por isso é que a velocidade é constante. Então, se eu fosse desenhar aqui, ó, como eu já desenhei lá, mas vou desenhar de novo, peso para baixo. P, que é quanto? 1.330 newtons. E para cima, um Far de que? 1.330 newtons. E isso faz com que a velocidade se mantenha constante, tá bom? Então, em algumas situações da resistência, resumindo, em algumas situações da resistência do ar, a gente tira proveito disso, e um exemplo disso é o paraquedas. Se a pessoa, nenhum paraquedas, caísse com sua velocidade aumentando, ou se não morresse na queda, durante a queda, um impacto com o solo, por exemplo, ela quebraria as pernas, teria fraturas e tudo, mas o fato da força peso e da força de resistência do ar ter mesmo valor faz com que sua velocidade de queda não aumente o seu valor. Ele estava caindo aqui com a velocidade de queda de quanto? De 5 metros por segundo. E essa velocidade ia permanecer durante toda a sua queda, até tocar o solo. Né? Diferentemente da gotinha de chuva. A gotinha de chuva, ó, o valor do peso é 10 vezes, aproximadamente 10 vezes maior do que o valor da força de resistência do ar.
Nesse instante, a gotinha aqui, que a gente calculou, tinha velocidade de 5 metros por segundo, mas quando ela tocasse o solo, a sua velocidade ia estar muito maior do que isso aí, 50 metros por segundo, por exemplo. Um volume muito maior. A velocidade, o valor dessa velocidade da gotinha ele vai aumentando. Nesse instante aqui que a gente calculou era 5. Mas quando ela tocou o chão, ela poderia estar com 50 metros por segundo, por exemplo. Então a força de resistência do ar nada mais é do que isso. O resultado da colisão do objeto, da pessoa ou do instrumento com as moléculas de ar que estão na atmosfera. Tá? Então, deixa eu ver aqui, vamos ver uma das atividades para ver se dá. Deixa eu ver aqui. Pronto, dá para fazer a questão de número 21, ó galera. Dá para fazer aqui, eu quero que vocês façam essa questão de número 21, dá para fazer com o que a gente aprendeu no vídeo, tá certo? Responder aqui. Essa é a questão. Eu vou colocar lá nas atividades para vocês, tá bom? Então, bons estudos aí.